Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui na presença de Deus. Possamos juntos nos alegrarmos no Senhor, alegrarmos com os irmãos que estão aqui na comunhão, e que nessa noite possamos adorar o nosso Deus, louvar o teu santo nome, porque sabemos nós que só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, o texto da palavra do Senhor em Salmos que diz assim: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. E essa alegria nós possamos ter sempre em nossos corações, de virmos e adorarmos ao nosso Deus, de estarmos aqui juntamente com os irmãos na comunhão, e que não podemos perder esta alegria de estarmos na presença de Deus, de virmos à casa do Senhor, para que juntos nós possamos engrandecer o nosso Deus e exaltá-lo nessa noite. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça ao Senhor porque Ele concedeu a você de você estar aqui nessa noite, porque se não fosse o Senhor nós não estaríamos aqui, se não fosse a graça de Deus nem eu e você estaríamos aqui. Se nós respiramos é porque o Senhor nos concede que nós possamos respirar. Então isso é motivo de eu e você adorarmos ao Senhor e engrandecer a Ele. Então exalte ao Senhor com sua oração, fala com o Senhor nesta noite. Peça ao Senhor que Ele possa ministrar em seu coração nesta noite, através das canções nesta noite, através da sua palavra. Deus querido, nesta noite, ó Deus, o Senhor venha sobre as nossas vidas, o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Precisamos, ó Deus, de Ti, precisamos da Tua presença, Pai. Nós não somos nada, nós não somos merecedores de nada, mas, ó Deus, somos totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela graça que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na comunhão com os irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós nesta noite e ministra, Senhor, em cada coração, em cada vida. Ministra, Deus, no meu coração nesta noite, Senhor. Pois, ó Deus, eu quero a cada dia, Senhor, romper em fé. Eu quero, Senhor, a cada dia estar na Tua presença, rompendo, ó Deus, nessa caminhada, Deus, para o alvo que é o Senhor, em fé, Senhor. Pois oramos, ó Deus, gratos ao Senhor, que a cada dia o Senhor aumente cada vez mais a nossa fé, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos nesta noite. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus cada vez que a minha fé é provada. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda a glória, Deus. Se a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
cada dia rompendo em fé, romper-se para o alvo, que é o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que é todo poderoso, que pode fazer infinitamente mais por mim e por você. Não há luta, não há dificuldade, não há problema, não há nada que o Senhor não possa resolver. Às vezes, no nosso olhar humano, no nosso olhar carnal, nós não conseguimos enxergar, como diz o ditado popular aí fora, provérbio popular, nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. E tem hora que nós olhamos para algumas situações que nós não vimos solução, que nós não encontramos solução. Mas isso faz que nós cresçamos no Senhor. As lutas, as dificuldades, os problemas, faz que nós cresçamos em Deus. Porque isso faz aumentar a nossa fé em Cristo. Quando eu e você, irmão, passamos por algum problema, por alguma adversidade, por alguma coisa que para nós é impossível ser resolvido, e nós passamos por isso, e quando nós atravessamos esse problema, nós olhamos para ele atrás, e nós mesmos dizemos para nós mesmos: mas eu passei por isso, eu passei por essa luta, eu passei por essa dificuldade. Isso faz criarmos experiências diante do Senhor, e faz que nossa fé aumente mais em Deus. Isso faz que nós também descansamos no Senhor, e sabemos que Deus provê todas as coisas para nós. Sabemos que Deus proverá tudo aquilo que eu e você precisamos, e jamais Deus vai deixar o justo mendigar o pão. Jamais, meu filho, Deus vai deixar você desamparado. Jamais o Senhor vai abandonar você, independente das circunstâncias. Deus é Deus, e Ele sempre será Deus e Senhor das nossas vidas. Vamos louvar o Senhor Jesus com esta canção, adorar a Ele, engrandecer a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Quando a vida se tornar difícil, meu amado, lembre que você tem um Senhor na sua vida, que olha por você e cuida de você. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando
Queremos estar com o coração, ó Deus, abertos para ouvir e compreender, Deus, a tua palavra, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 20. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, peça ao Senhor, ministre o seu coração, através da palavra, em nome de Jesus. Pai Celeste, graças te damos, bendito seja o teu nome. Nesta hora, Senhor, nós lemos a Tua palavra é poderosa para nos abençoar, a Tua palavra é sempre útil, a Tua palavra, ó Deus, alcança os nossos corações, ó Deus, nos ensinando, nos descedentando, e nós, ó Deus, queremos nos sujeitar ao Teu falar, à Tua palavra. Abençoa-nos conforme a Tua graça, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este versículo é um versículo conhecido, citado, está no contexto em que Paulo ele está escrevendo aos Efésios, dizendo que Deus havia no seu plano aberto o alcance da salvação para o povo gentil, e que esse era o mistério que Deus revelou nesse tempo, e que ele, Paulo, era um apóstolo chamado por Deus para justamente revelar esse mistério ao povo gentil, levar o evangelho, a salvação ao povo gentil. Então Paulo ele está maravilhado com Deus, porque Deus não se restringiu a se revelar apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações. Paulo então nos fala que Deus é esse Deus maravilhoso que se revela, que se estende, que busca todos em todos os lugares. E Paulo então ele ora e fala assim, no versículo 14 ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para orar, para dar graças a Deus, e interceder pelos irmãos, interceder por aqueles que têm recebido o Evangelho. E Paulo então ele fala aqui daquilo que ele deseja na sua oração para esses irmãos, para que esses irmãos eles sejam alcançados pela glória de Deus, que eles sejam fortalecidos no Senhor, e que o Espírito de Deus neles haja com todo o poder, e que eles sejam cada dia mais conhecedores do amor de Cristo, que Cristo habitando neles, que o Espírito Santo habitando neles, que eles venham conhecer o amor de Cristo, a fim, nos diz aqui, que eles compreendam com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, porque é isso que Deus tem para oferecer para nós. É assim que Paulo está colocando para a igreja, nos revelando esse Deus maravilhoso, esse Deus digno de glória, como ele conclui aqui dizendo: ora, aquele, ou seja, para ele
poderoso, Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o versículo que nós lemos, e que eu quero dizer que Deus se mostra a nós através da sua palavra. Não conhecemos Deus tão maravilhosamente quanto nós conhecemos a sua palavra. E esse versículo, em poucas palavras, nos mostra, esses dois versículos que lemos, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é digno realmente de glória, e que Ele se mostra a nós através da sua palavra. Ele se revela a nós, como se revelou a todos em toda a história. Todos aqueles que foram alcançados por Ele receberam dele a sua revelação. Deus não é o Deus somente de Israel, Deus é o Deus de todos os povos. Deus é o Deus que alcança todos os povos. A prova somos nós aqui. Não somos judeus, não somos israelitas, nós somos o povo espalhado, nós somos o povo dos confins da terra, alcançado pelo Evangelho, porque Deus é maravilhoso e Ele se revelou a nós, Ele se mostrou a nós. E nessas poucas palavras eu gostaria que nós olhássemos para elas e aprendêssemos mais sobre o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus diante do qual nós estamos, o Deus a quem nós adoramos. Não é um Deus fictício, não é um Deus inventado pelos homens, não é um Deus da tradição da igreja, não é um Deus da tradição cristã, não é um Deus inventado pela sede do homem, não é um Deus inventado pela necessidade social do homem. É o Deus vivo, verdadeiro, criador de todas as coisas, conforme a palavra do Senhor nos mostra, conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme a palavra do Senhor nos revela quem é esse Deus a quem nós servimos. Primeiro, Deus a quem servimos não tem impedimento para fazer a sua vontade. Nós temos que entender isso. Deus não tem impedimento para fazer a sua vontade. Paulo fala assim: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo está falando assim, para esse, Paulo vai falar glória para esse, que é poderoso para fazer. Nós precisamos entender que Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso, não há nada, meus irmãos, não há nada que impeça Deus de fazer a sua vontade. Ele é o Deus todo-poderoso, que é soberano, que pode fazer qualquer coisa por nós. Deus não tem impedimentos para fazer a sua vontade. Nós podemos orar e pedir a Deus qualquer coisa, e Deus não é impedido de agir, Deus não é impedido de nos abençoar, Deus não tem restrição, Deus não tem limite para agir com o seu poder, desde que seja a sua vontade, desde que seja o seu propósito, desde que esteja alinhado com aquilo que Ele quer para nós. Quando não recebemos as bênçãos de Deus, quando não entendemos as bênçãos, quando não entendemos os propósitos de Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós desejamos, do jeito que nós imaginamos, o problema nunca está em Deus. Nunca está em Deus. A gente às vezes a gente fica até iludidos, achando que Deus está tardando, e a palavra de Deus diz que Ele não tarda, diz que Ele não falha, diz que Deus Ele não erra, Ele é perfeito. Deus não tem impedimento para fazer coisa alguma, desde que seja a sua vontade em nossas vidas. Então a gente precisa crer no Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer na sua vida, na minha vida, a vontade dEle. Se Ele não faz, é porque não é a vontade dEle. Mas Ele é poderoso para fazer a vontade dEle em nossas vidas. A segunda coisa, Deus age conforme a sua graça, muito além do que podemos projetar.
Isso é outra coisa maravilhosa sobre Deus. É outra coisa maravilhosa sobre Deus. O texto nos diz: Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha diante de Deus que nós estamos, olha o Deus a quem nós servimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que ele não tem a intenção de medir o quanto Deus pode fazer, o quanto Deus age conforme a sua graça. O que Deus faz por nós não é porque nós merecemos, não é porque nós temos algum mérito, mas é pela sua graça. Ele faz muito além do que nós podemos projetar, do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pedir. Isso quer dizer que a gente não deve orar? Isso quer dizer que a gente não deve pedir? Isso quer dizer que a gente não deve pensar, que a gente não deve sonhar, que a gente não deve buscar? Claro que não. A palavra de Deus nos ensina a orar, nos ensina a buscar, nos ensina a pedir. A palavra do Senhor nos ensina a nos achegar ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a clamar. Então é claro que nós devemos pedir, é claro que nós devemos projetar, é claro que nós devemos buscar, é claro que nós devemos clamar e interceder, é claro. Mas o Deus diante do qual nós estamos, o Deus a quem servimos, Ele não nos mede pela ação que nós temos, simplesmente. Veja que nós precisamos ter ação. Toda a Bíblia nos ensina a ter ação, toda a Bíblia nos ensina a agir, a fazer, a buscar. Mas Deus, Ele não age de acordo com as nossas ações. Aí Paulo está dizendo assim que Deus, Ele age conforme a sua graça, muito além do que nós podemos projetar. A medida de Deus, aqui está dizendo que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aqui ele está dizendo assim: olha, tudo que você buscar, tudo que você pedir, tudo que você orar, tudo que você pensar, Deus vai fazer 2 vezes mais. Deus vai te dar em dobro, 3 vezes mais. Seria alguma coisa extraordinária. Deus vai te dar 4 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais. É o que Deus faz por nós. É isso que o texto está dizendo. Paulo, ele não ousa fazer uma conta. Paulo não ousa colocar em termos numéricos o que Deus faz por nós. Paulo não coloca 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes. Paulo coloca que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, não tem medida. A medida de Deus, ela é imensurável. Não dá para a gente medir. Deus age conforme a sua graça. Nós, irmãos, somos chamados para agir, nós somos chamados para buscar, nós somos chamados para orar, para esperar em Deus, ter esperança no Senhor. E quem é Deus? É o Deus que contabiliza o que a gente faz, dizendo: olha, você fez isso, aquilo, outro, e você vai ganhar esse tantinho aqui de acordo com o que você está fazendo. Não. Infinitamente mais Ele faz por nós. Mais do que pedimos, mais do que pensamos. Muito mais do que nós podemos pedir ou pensar é o que Deus faz por nós. Houve um tempo em que as pessoas começaram a dizer que eu ouvi muitos testemunhos, mas eu não consigo ver isso na Bíblia, eu não consigo ver isso em Deus. Algumas pessoas começaram a importar algumas ideias, orientais, e começou a dizer que a gente precisava orar especificando tudo para Deus, porque senão a gente não era abençoado. Eu sei que talvez aqui algumas pessoas já passaram por isso, até mesmo fizeram isso, né?
Então eu ouvi muita gente falar, principalmente pessoas que queriam se casar. Então era assim: Senhor, a mulher orando, aquele homem, 1,80 m, moreno, loiro, olhos assim e tal, desse jeito, crente, trabalhador e não sei o que lá e tal. E Deus mandou de um jeitinho que eu pedi. Entendeu? Mas a mulher ou o homem faz uma oração dessa, né? A mulher pede um homem moreno, alto, aí ela vai olhar para algum galego na rua? Não vai. Ela só vai ficar de olho porque somos morenos. O homem que pede a mulher, não quero uma mulher assim, cabelo loiro e assim, assado e tal. Ele vai olhar para outra? Não vai. O problema não é desejar um homem assim ou uma mulher assim, que seja. O problema é esse. Entendeu? O problema não é esse. O problema é que essas pessoas, Senhor, eu quero uma casa, tem uma sala grande, uma cozinha espaçosa, tantos quartos, que tem uma varanda assim e tal. E eu desenhei para Deus, Deus me deu do jeitinho. Aí eu construí. Você chegou com um engenheiro, um arquiteto, eu quero assim. Graças a Deus pela condição de ter a casa. Louvado seja Deus, a glória tem que ser para Deus. Mas o grande problema, irmãos, é que essas pessoas, com essas ideias, colocam um Deus tacanho, um Deus pobre, um Deus limitado, um Deus que lê na nossa cartilha, um Deus que se limita a nos ouvir conforme os nossos detalhes, conforme aquilo que nós estamos reportando para Ele. Porque se você não explicar para Deus, Ele não te dá, porque Ele não sabe o que você quer. Se não explicar para Deus direitinho, certinho, que eu quero assim, eu quero isso, eu quero. Se você não explicar, né? E Deus me deu do jeitinho que eu pedi. Muita gente testemunha isso. Como sempre, tem muita gente vivendo suas próprias experiências e achando entendendo Deus a partir das suas próprias experiências, definindo Deus a partir das suas próprias experiências. Deus não pode ser visto a partir das nossas experiências, Deus não pode ser entendido a partir do nosso olhar humano. Nós é que precisamos entender Deus conforme Ele é. E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos buscar, que nós devemos sonhar, que nós devemos pedir, que nós devemos nos achegar a Ele, que Ele faz muito mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Qual deve ser a nossa experiência bíblica? Deus me abençoou de tal modo que eu não imaginava. Esse é o testemunho mais bíblico. Deus me concedeu bênçãos que estão além da minha imaginação, além da minha expectativa, além do que eu podia imaginar, muito além do que eu pedi para Ele, muito além do que eu estava buscando. Essa experiência é muito mais bíblica do que aquela. Eu não quero usar a palavra burro, porque desse Deus limitado. Deus não é limitado, não, irmãos. Limitado é a pessoa que age assim, não conhece a Deus. Essa pessoa é limitada. Essa pessoa olha para Deus como um Deus burocrático. Um Deus que, se você não escrever para Ele direitinho, se você não explicar, Ele não entende, Ele não te dá.
Jesus disse que se a gente pedir a Deus o seu Espírito, Ele vai nos dar uma cobra? Não. Jesus está dizendo assim: vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês? Imagina o vosso Pai Celeste. Você acha que Ele vai errar? Você acha que Ele vai falar assim: tinha coisa melhor para dar para você, mas você está me pedindo isso daí, você está me pedindo isso aí, esse ruimzinho, você está me pedindo isso aí mediano, eu tinha uma coisa excelente para te dar, mas você está pedindo o pior, então recebe o pior. Você consegue imaginar Deus assim? Você faria isso, seu filho? Você faria isso, seu filho? Hã? Seu filho está te pedindo uma coisa simples, uma coisa de péssima qualidade. Você fala assim: mas isso aqui eu posso dar uma coisa melhor. E aí você vai dar melhor. Ou não? Você fala assim: não, deixa que ele vai receber o ruim mesmo, esse que não presta. Vou te dar o que não presta. A não ser que com o filho tenha algum outro propósito didático com isso. Mas normalmente você não faz isso. E aí vem algumas pessoas que querem colocar Deus assim, como se Deus fizesse isso. Você consegue imaginar Deus assim? Deus Todo-Poderoso. A gente ora, a gente pede. Aliás, quando a gente pede mal, Ele nem nos dá, não é? Por que Ele não nos dá? Porque vai fazer mal para nós. O pedir mal não é pedir errado, no sentido assim: você não soube explicar, você não detalhou, você não colocou tintim por tintim. Se tivesse, você orou de qualquer jeito, falou de qualquer jeito. Não é isso, não. É quando nós oramos alguma coisa que não é boa para nós. Deus não dá. A palavra do Senhor diz: vocês não recebem, porque isso não é para a glória de Deus, não é louvável, não é bom para você, e por isso você não vai receber. Não é assim. Deus age conforme a sua graça, muito além do que podemos projetar. Então continuemos orando, pedindo ao Senhor. Deus, Ele sabe até os nossos pensamentos. Por isso Paulo fala assim: muito mais do que podemos, muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que às vezes a gente não chega nem a pedir. Às vezes a gente não chega nem a pedir. A gente pensa. E é infinitamente mais do que a gente pode pensar. Deus pode fazer por nós. Deus age, Deus cuida, Deus zela, Deus nos abençoa. Nós temos um Pai Celeste que nos ama e cuida das nossas vidas, muito além do que nós podemos pedir e imaginar, infinitamente mais. Não trate Deus como um Deus que está com as mãos encolhidas, que está fazendo jogo duro. Deus não está fazendo jogo duro com ninguém. Deus não está se recusando a nos abençoar. Não trate Deus assim. Não tenha Deus assim. Não olhe para Deus assim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é generoso para conosco. Quando a gente lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só esse versículo já seria alguma coisa extraordinária. Nada me faltará, nada me faltará. Imagine só, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, nada me faltará, nada me faltará.
Não há no texto do Salmo 23 nenhuma barganha, não há nenhuma ação de que, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for assim, se eu... Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e a gente não faz nada e Deus vai fazer tudo por nós. Deus nos ensina que a gente precisa fazer, a gente precisa buscar, orar, a gente precisa pensar, a gente precisa agir. Toda a palavra de Deus nos ensina isso. Mas não é simplesmente por causa da nossa ação que Deus nos abençoa. Se Deus fosse nos abençoar baseado nas nossas ações, não seríamos abençoados. Porque tudo que a gente faz não é nada mais, nada menos do que nosso dever. Deus já nos deu a salvação. Todas as obras que a gente realiza já seria por conta de respondermos à salvação. Tem gente que se acha merecedor, tem gente que se acha digno. Podemos. E aí algumas pessoas começam a tratar Deus veladamente, com um coração enganoso, começa a se queixar. Olha, minha vida está difícil. Olha, minha situação está assim. Olha, eu tenho orado. Olha, o problema persiste. Olha, e aí? Não quer dizer que a gente não tenha lutas, não tenha problemas, que não quer dizer que a gente não possa olhar para as lutas e para as dificuldades, para os problemas, não quer dizer que a gente não possa olhar. Não estou falando que a gente não pode olhar, que a gente não pode falar das lutas e dos problemas, mas tem gente que começa a se queixar de Deus. Eu já orei. Uma pessoa fala assim, eu já não sei mais o que fazer, eu já orei, já pedi para o pastor orar, já pedi para o irmão orar, já pedi. Indiretamente vai dizer assim, Deus não fez, foi nada. É isso. Quando a gente começa a queixar das nossas ações e que não teve resultado, não teve, nós estamos nos queixando de Deus. Aí quando a gente lê isso aqui, fala assim, cara, então você já fez tudo isso e não aconteceu nada. O que está acontecendo dele então? Eu não sei. Deus enfraqueceu? Deus esqueceu de você? Deus perdeu o seu poder? Deus deixou de ser gracioso? Deus deixou de ouvir sua oração? Deus deixou de ler os seus pensamentos? Não. Alguma coisa há em nós, no nosso coração, enganoso, ou estamos sendo impacientes, ou não estamos entendendo os planos, os propósitos de Deus, alguma coisa há em nós, e não em Deus. Deus age conforme a sua graça, muito além do que nós podemos projetar. Em terceiro lugar, Deus contempla-nos na totalidade das nossas necessidades. Nos diz aqui que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não são algumas coisas, não se restringe a alguma área. Quando nós falamos que a Bíblia nos ensina que nós não temos duas vidas, nós não temos duplicidade de vida, nós temos uma única vida e toda ela deve ser vivida para a glória de Deus, toda ela está diante de Deus. Nós não temos vida religiosa e vida secular, nós não temos vida espiritual e vida particular, vida diante de Deus e vida diante do mundo. Nós temos uma vida só. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Se a gente dorme, se a gente levanta, se a gente caminha, se trabalha, se estuda, se come, se bebe, se brinca, se diverte, qualquer coisa, compra, paga, faz tudo que a gente faz para a glória de Deus. Tudo é espiritual, tudo é para a glória de Deus. Em tudo o Senhor deve ser honrado, em tudo o Senhor deve ser glorificado. Em tudo.
É assim que a palavra do Senhor nos ensina. A gente não cultua a Deus somente quando a gente vem ao templo e a gente reúne no que a gente chama de culto a Deus. É o culto congregacional, é o culto que nós nos ajuntamos. Mas nós cultuamos todos os dias, nós cultuamos em todo o tempo, nós cultuamos 24 horas por dia, nós adoramos em todo o tempo. Então Deus, Ele nos contempla também todos os dias, em todo o tempo, na totalidade das nossas vidas. Deus nos contempla na totalidade das nossas vidas. Aí a gente ora assim: Deus, eu estou querendo pregar, cantar, estou querendo evangelizar, estou querendo fazer isso, aquilo, outro. Ai, Deus vai ouvir. E as coisas do dia a dia? Você acha que Deus não está interessado nisso? Você acha que Deus não está interessado na sua saúde, no seu trabalho, no seu dinheiro? Deus não está interessado nas suas emoções? Você acha que Deus não está interessado nos seus planos, nos seus projetos? Você acha que Deus não está interessado nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas preocupações, suas angústias, suas limitações, suas batalhas internas, pessoais? Você acha que Deus não está interessado nisso? Deus está. As suas coisas materiais, Deus está interessado em tudo isso. Ele nos abençoa em todas as coisas. Em todas as coisas Deus está interessado. Deus nos contempla na totalidade das nossas vidas. Na totalidade das nossas vidas. Nós podemos colocar diante de Deus absolutamente tudo que diz respeito à nossa vida. Ah, mas Deus se preocupa com algumas coisas simples? Sim. Tudo. É claro que existem coisas simples e coisas menos simples, coisas mais complexas, coisas mais importantes. Ah, Deus não tem tempo para lidar com coisas simples, não. Peraí, tempo é uma coisa nossa. Deus tem tempo, sim. Deus tem tempo, sim. Ah, estou precisando fazer alguma coisa, estou precisando fazer uma reforma na minha casa. Deus vai mandar dinheiro? Ah, Deus, estou precisando fazer uma reforma na minha casa e não sobra dinheiro. O que é que eu faço? Aí você fala: pastor, então quer dizer que Deus vai me ajudar a fazer a reforma? Não, Deus vai te ajudar a entender o que você precisa entender. Deus vai te ajudar a você entender e apaziguar seu coração. Por que falta dinheiro? Não, porque você não tem, seu dinheiro não dá. Ah, meu dinheiro não dá, então graças a Deus que eu tenho essa casa, preciso de uma reforma. Isso aqui já é muita coisa para o dinheiro que eu ganho. Entendeu? Meu Deus, preciso fazer uma reforma na minha casa. Assim, você precisa economizar, gastar tempo, você precisa se organizar no seu dinheiro, que você faz a reforma na sua casa. Deus vai te conduzir, vai te ensinar. Se você ouvir, se você entender, vai dar certo. Entendeu? Ou Deus vai falar assim: não, você tem que priorizar, você está gastando em outras coisas, você precisa maneirar em algumas coisas, você tem uma vida boa, financeira, muito boa, bem estruturada, dá para você fazer a reforma. Só Deus vai te dar sabedoria para você. Não estou falando nada de revelação, eu vou colocar dentro de Deus vai revelar e vai fazer. Senão Deus nos dá sabedoria para tudo. Deus nos contempla em toda a realidade da nossa vida. As coisas mais simples, coisas materiais. Deus nos contempla. A questão é nós ouvirmos e entendermos. Entendeu? Ah, Senhor, meu trabalho. Deus vai te orientar. O grande problema é que tantas vezes nós não estamos muito dispostos a ouvir Deus.
Principalmente quando nós já estamos fazendo alguma coisa fora do padrão de Deus. Quando nós estamos fazendo alguma coisa fora do padrão de Deus, nós temos dificuldade para ouvir Deus. Porque Deus nos chama para o padrão dele, Deus nos chama para o caminho dele. Se nós estamos fora, nós vamos ter dificuldade de ouvir, vamos ter dificuldade de entender. Meu Deus, meus filhos estão me dando trabalho, com dificuldade, o que eu faço? Pode orar que Deus está interessadíssimo nisso. E aí Deus fala, Deus age. E aí? Resta saber se a gente vai ouvir, se a gente vai obedecer, se a gente vai fazer. Mas que Deus nos contempla em todas as áreas da nossa vida, sim, em tudo. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Tudo. Absolutamente tudo. Quarto lugar, Deus está agindo presente imediatamente em nós. O texto nos diz assim: conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. No versículo 16, Paulo havia falado assim: mediante o seu espírito no homem interior. No versículo 16 fala: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos no poder mediante o Espírito, o seu Espírito no homem interior. Então Paulo está dizendo aqui que ele ora para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, a glória dele que é ricamente manifestada a nós, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, o seu Espírito que habita em nós. Paulo está dizendo que ele deseja que a gente seja fortalecido no poder do Senhor, mediante o Espírito Santo no homem interior que habita em nós. E ele está dizendo aqui que Deus faz infinitamente mais, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando fala conforme o seu poder que opera em nós, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que aqui nos diz que Deus está agindo presente imediatamente em nós. Nós não temos que orar e falar com Deus e agir, esperar que Deus agende um dia. É tudo, a ação de Deus é muito presente e imediata em nós. Nós estamos em todo o tempo, em Deus agindo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós em todo o tempo que nós buscarmos, em todo o tempo que nós nos achegarmos, em qualquer momento que nós pedirmos, em qualquer momento que nós orarmos, o Espírito de Deus está em nós. Não precisa esperar qualquer coisa, não precisa esperar um tempo para que Deus ouça e responda, para que Deus venha agir em nossas. Ele está presente agindo em nós. Ele está presente agindo em nossas vidas. É uma ação imediata, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está presente. O Deus a quem servimos é o Deus presente, é o Deus que habita em nós. Não é o Deus distante, não é o Deus que ele fala, ele vai ouvir e vai pensar, e vai ver, e vai responder, e vai nos fortalecer. Não, ele está agindo, ele está fortalecendo-nos, ele habita em nós. O seu poder opera em nós em todo instante, é em tempo real, é presente, é imediato. O Espírito de Deus agindo em nossas vidas. Em qualquer situação, para Deus, me ajuda aqui, me fortalece, Senhor, me socorre, Senhor, me dá sabedoria. Ele está em nós, está presente. É uma ação imediata. Então Deus vai agir conforme o seu poder que opera em nós. O poder é esse que opera em nós. Deus presente, é o Espírito Santo que habita em nossas vidas. Deus presente que age imediatamente em nós. Não tem agendamento, a gente olha, Deus, agora agendar o mais rápido possível. Ele está conosco, Ele está presente. Então Paulo diz:
Aquele é para Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero concluir dizendo que Deus é digno de glória. Deus é digno de glória. O Deus a quem servimos é digno de glória. Paulo disse: você está vendo esse Deus a quem serve? Que age com poder, que nos contempla, que não tem mesquinharia para nos abençoar, que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, que se importa com tudo nas nossas vidas, que habita em nós. Ele é digno de glória. Glorifica a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, ou seja, para todos. A Ele seja a glória na Igreja, ou seja, em todos, e em Cristo Jesus, que é o cabeça da Igreja, no corpo e na cabeça, ou seja, em todo o corpo da Igreja, sendo o próprio Cristo cabeça. Deus é digno de glória por todas as gerações, ou seja, Ele é digno de ser glorificado em todo o tempo, em todas as gerações, para todos sempre, ou seja, em toda a Igreja, o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da Igreja. Deus é digno de glória em todas as gerações, não se excetua ninguém, não escapa ninguém, e para todos sempre, para a eternidade. Amém. Ele é digno de glória, Ele é digno de ser glorificado. A gente precisa confiar no Senhor, dizer: Senhor, seja glorificado na minha vida, seja exaltado na minha vida, a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Deus não é digno de glória só quando a gente vence. Deus não é digno de glória só quando Ele responde a oração e que nós recebemos a bênção que nós desejávamos. Deus não é digno de glória somente quando nós alcançamos alguma coisa desejada. Deus não é digno de glória somente quando tudo nos vai bem. Deus não é digno de glória somente quando a gente tem saúde, somente quando nós temos pessoas amáveis à nossa volta. Deus é digno de glória em todo o tempo. Deus é digno de glória quando nós estamos na batalha, quando nós estamos na enfermidade, quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados. Deus é digno de glória quando nós estamos nas dificuldades. Deus é digno de glória quando nós não somos respondidos nas nossas orações, quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos, quando não dá certo aquilo que nós planejamos. Deus é digno de glória em nossa vida, em todo o tempo, para a eternidade. Amém. Nós podemos e devemos confiar no Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja toda a glória, em todo o tempo em nossas vidas. A gente precisa, irmãos, como crentes, olhar para as nossas vidas e falar assim: a minha vida, para as circunstâncias, não é uma referência para eu glorificar a Deus. Não é uma referência. Não é uma referência. Eu não posso tornar a minha vida uma referência para glorificar a Deus. Sabe que a referência é a razão, é o parâmetro. A minha vida, eu olho para a minha vida e tenho motivos para glorificar a Deus. Eu olho para a minha vida e vejo se eu devo glorificar a Deus. A minha vida não é o parâmetro, a minha vida não é a referência. É quando eu olho para o próprio Deus, independente de mim, independente da minha vida, Deus é digno de glória. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, se minha vida está boa ou ruim, se está no alto ou está no baixo, minha vida não é referência para eu glorificar a Deus. Então eu não glorifico a Deus tomando minha vida como referência. Ainda que Deus manifeste a sua glória na minha vida e na sua vida, ainda que Deus manifeste todo o tempo a sua glória em nossas vidas. Porque a partir do momento que nós tomamos as nossas vidas como referência para glorificarmos a Deus, aí a nossa glorificação se torna pobre, oscilante.
a alternar entre altos e baixos, momentos bons e ruins, momentos em que nós vamos glorificar com força, com êxito, e momentos que nós vamos fracassar, momentos que nós vamos desanimar, porque isso é próprio da nossa vida, da nossa natureza. Nós vivemos altos e baixos, nós não somos perfeitos, nós erramos, nós pecamos, nós acertamos, nós nos santificamos, nós temos momentos bons, momentos ruins. E se nós dependermos da nossa vida para glorificarmos a Deus, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas se nós olharmos para quem Deus é, se nós glorificarmos a Deus por conta de que Ele é realmente digno, a Ele seja a glória, a Ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Ele é digno. Por isso não importa. A gente tem que pensar assim, olha, eu vou glorificar a Deus independentemente de como a minha vida esteja. Eu vou glorificar a Deus. Ah, mas é difícil. Pode ser. Não é fácil. Quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos em lutas, quando nós não estamos alcançando aquilo que nós gostaríamos de alcançar, ainda assim nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus não de boca para fora. A glória dada a Deus não são apenas com palavras. Jesus disse que pessoas que honravam a Ele com os lábios, Isaías havia profetizado, pessoas que honravam a Ele com os lábios, mas o coração estava distante dele. Nós podemos e devemos honrar o Senhor com os nossos lábios, e que isso venha do nosso coração. A Ele seja a glória, a glória, a glória, a glória. Glorificado seja o Senhor em nossas vidas. Ele é digno de glória nas nossas vidas. Ele é digno de glória em nossas vidas. Só de termos nascido, Ele já é digno de glória em nossas vidas. O Senhor é bom e misericordioso, tanto tem nos abençoado. Se fôssemos olhar tudo que Deus tem feito, isso já seria muito, muito suficiente para glorificarmos a Ele. Mas, para além do que Ele tem feito em nossas vidas, de como estão as nossas vidas, Ele é digno de glória. Confiemos, irmãos. Confiemos no Senhor e glorifiquemos a Ele. A minha vida não está boa, pastor. Sua vida não há referência. Deus não é digno de ser glorificado porque sua vida está boa, sua vida está excelente. Você gosta ou não da sua vida? A questão não é se você gosta ou não da sua vida. Glorificar a Deus, tomando como referência a nossa vida, é uma idolatria de nós mesmos. É uma idolatria. Ou seja, eu gosto da minha vida, eu gosto de como eu estou. Se eu estou bem, Deus merece ser glorificado. Deus depende de mim para ser glorificado. Depende da minha vida estar bem, estar boa para ser glorificado. Não, Deus não depende de mim. Deus não depende de minha vida estar boa ou não para Ele ser glorificado. Deus é digno em todo o tempo, todas as pessoas, para sempre, de ser glorificado. Preciso crer e confiar que Ele é digno. E Ele é digno de ser glorificado. Fica de pé no seu lugar. Vamos cantar. Vamos cantar o canto, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você que trouxe sua contribuição, traga em honra, adoração, louvor, gratidão ao Senhor nosso Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. Confesse isso, glorifica ao Senhor, diz a Ele a glória, a Ele a glória. Todas as coisas pertencem a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é feito por Ele, tudo é para Ele. A Ele seja toda a glória. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a
Compartilhando a tua palavra. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem perseverado nos teus caminhos. Apesar das lutas, das dificuldades, das adversidades, tem perseverado nos teus caminhos. Cada um tem buscado ao Senhor. Que o Senhor manifeste a tua graça cada dia, as tuas misericórdias, que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração na comunhão aqui, Senhor, do culto. Seja adorado no nome santo de Jesus.
nós oramos, agradecidos estamos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.